Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pedir a vocês que abram a sua Bíblia no livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Tá ventando. Eu tô sentindo um vento aqui, tô até estranhando. Oh, glória! Ai, Jesus. Vamos ler o capítulo 17, versículo 1. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, porque a diaconisa Érica, ela trabalhou a noite inteira. E ela veio direto do trabalho para cá para receber do Senhor. E o trabalho dela não é um trabalho fácil, é um trabalho cansativo, mas ela veio porque o coração dela está disposto a receber de Deus aqui nesse lugar. Né? E eu achei lindo porque ela acabou de chegar e a diaconisa Rejane já deu-lhe um abraço. Eu estava orando a Deus, eu falei assim, usa a Rejane para dar um abraço na Érica. Usa a Rejane para dar um abraço na Érica. Sério? Eu estava orando ao Senhor e quando eu abri meus olhos, que eu vi tudo silêncio, eu abri meu olhos, estava você ali abraçada nela, porque eu sei que Deus queria te usar para ela nessa manhã. Versículo 1 do capítulo 17 diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias está dizendo, preste atenção no versículo 1. Não vai cair água, não vai cair orvalho, nem uma gotinha, segundo a minha palavra. Agora você vai lá para o capítulo seguinte, que é o 18. Lê comigo aí o versículo 17. Diz assim: Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? É você mesmo, perturbador do inimigo? É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalim. Pula para o 21 para ganharmos tempo. Diz assim o versículo 21. Elias dirigiu-se ao seu povo e disse: Até vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, pode segui-lo. Porém, nada respondeu. Disse-lhe Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora vai lá para o 36. Como é um compêndio de um acontecimento que pega um capítulo muito grande, alguns capítulos, nós lemos alguns versículos-chave para entendermos. Vai lá para o 36, que diz assim, versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fez todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, e tu és Deus, e que fazes com que o coração deles voltem para ti. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia, acreditando que é uma palavra que aonde quando você vai lendo o seguinte, ela dá continuidade. O 41 diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois eu já ouço barulho de chuva pesada. Vai comer e beber, porque eu já ouço barulho de chuva pesada. Vai comer e beber tranquilo, porque eu já ouço barulho de vitórias chegando. Vai comer e beber tranquilo, porque eu já escuto o passo da resposta na minha e na sua direção. Então nessa manhã, se tem alguém nos ouvindo, se tem alguém nos acompanhando, que já teve uma perturbação na alma, na mente, devido a algumas lutas, adversidade ou perseguições, já está ouvindo a voz de Deus dizendo: fique tranquilo que tem resposta para que o seu adversário seja derrotado nessa manhã. Deus já está falando desde a hora que eu cheguei, com muita dificuldade. Já peguei aqui o irmão profetizando na nossa vida. Então vamos lá. Por jogada política,
o rei Acabe casa com Jezabel, e você conhece bem essa situação. Por jogada política. Cuidado com as amizades que você anda fazendo. Cuidado com as escolhas que você anda fazendo. Então ele faz o quê? Ela era profetisa de Baal e Sidom. Ela trouxe muita idolatria na época para Israel. Só que essa não foi só uma jogada política. Também foi uma jogada de interesse, onde o diabo usou o homem. O homem estava pensando que estava ganhando vantagem, mas o diabo usou. Baal era conhecido como Deus da fertilidade e da chuva. Agora, sem água, ele será desmascarado. Sem chuva, a força dele acaba. Nem sereno poderia cair, segundo a palavra do homem de Deus. Será que no nosso meio ainda existe pessoas assim? Que tem uma comunhão com o Senhor tão grande que ainda Deus, ele faz cumprir a palavra do profeta na terra? Será que ainda há no nosso meio, nos dias de hoje, pessoas que diz o Senhor cumpre? A gente fala alguma coisa na terra e o Senhor movimenta o céu e faz cumprir? Existe. Por isso que você está aqui nessa manhã. Por isso que você saiu da sua casa para vir até a casa de Deus, porque tu sabe que Deus ainda usa os seus profetas. Sem água não tem produção e nem prosperidade. Com isso, vão acabando os cultos. Agora tu imagina as desculpas. Por que você não vai para o culto? Porque eu estou cansada, estou trabalhando muito. Por que você não vai para o culto? Porque as coisas estão muito caras. Eu dobrei minha carga de trabalho. Por que você não vai para o culto? Porque eu estou com tanta dificuldade de dinheiro, de passagem. Por que você não vai para o culto? Porque as minhas lutas estão tão grandes que eu não tenho paz. Eu não consigo sair, eu não consigo ir, várias desculpas. Para nós é motivo. Para Deus é desculpa. O que é motivo para você não fazer é desculpa para Deus porque você não está fazendo. Então o que acontece? Deus não aceita desculpa. Deus não aceita. Porque simplesmente Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Ele já deixou tudo escrito. Nós só temos que ler, ter o trabalho de ler e praticar. Ah, é difícil? Não é nada. Se fosse difícil, Deus não deixava para nós fazermos. Então o que eles começam a fazer? Ele começa a convencer as pessoas que é melhor servir a Baal do que servir a Deus. Porque Baal dava as coisas sem pedir nada em troca. Cuidado com as facilidades. Tá muito fácil? Desconfie. Desconfie. Ele dava e não pedia nada em troca. É muito fácil servir a Baal. Deus, Ele quer que você ore. Deus quer que você jejue. Deus quer que você tenha uma vida de santificação. Deus quer que você caminhe. Deus quer que você suba monte. Deus quer que você feche a boca. Deus quer que você abra a boca. Deus quer que você se guarde. Deus quer que você se mostre. Deus te exige tantas coisas. Baal não. E olha o que Ele está fazendo por você. Ele está trazendo prosperidade. Ele está trazendo facilidade. Quem não ia querer? Os altares de Baal começam a se multiplicar e os cultos a Deus começam a diminuir, porque o povo tem a tendência de sempre escolher aquilo que é mais fácil para a vida dele. Então tudo que é mais fácil, ele vai querer seguir. Eles não, mas só que quando eles fazem, eles não percebem o mal que eles estão fazendo para si próprio. Sabe por quê? Estou com as minhas contas em dia. Estou andando bem vestido, estou comendo bem, estou com o carro na garagem. Então Deus está no negócio. Nem sempre Deus está onde tem prosperidade financeira. Nem sempre Deus está, uma falsa prosperidade, né? Consertando o que eu falei, uma falsa prosperidade. Nem sempre Deus está onde há paz. Era isso que eles queriam mostrar para o povo. E o povo foi iludindo, escolhendo o que era mais fácil. Não é mais fácil? Para que fazer plantão de 24 horas? Se eu posso ficar em casa sentada na frente da televisão? Para que levantar 3 horas da manhã? Se eu posso ficar, acordar 9? A tendência na carne não é escolher o mais fácil? É uma realidade. Mas o Senhor está sempre nos despertando. Então o que acontece? No meio daquele povo todo, tem um inconformado que não se dobrou a Baal. Tinha outros, mas nós estamos falando sobre esse um. Ele não se dobrou a Baal. Ou ele não quis fazer aquilo que todo mundo queria fazer.
Sabe aquelas afrontas disfarçadas de elogio? A ajuda que é para te escravizar e te prejudicar, os convites que te fazem, mas é de interesse, o sorriso nos rostos para tentar te esconder o olhar de revolta, o olhar de inveja, o olhar de presunção, o olhar de soberba, o olhar de julgamento. Nós temos que ter cuidado com tudo isso, porque tudo isso acontece quando nós estamos fora da direção e nós não percebemos. Mas Elias estava percebendo tudo o que estava acontecendo, a manipulação do inimigo contra o povo de Deus, e o povo estava cego. A pior coisa é ensinar para quem não quer aprender, é falar para quem não quer ouvir, é mostrar para quem não quer ver. Então você já tira por aí a luta de Elias. Elias não se deixou levar por essas conversinhas, por esses elogios, por essas oferendas de sorriso, de gesto de amizade, quando era tudo falso, tudo mentira, simplesmente para tirar Elias da direção de Deus. Quantas coisas têm vindo contra a sua e a minha vida? Quantas coisas têm batido na sua porta para te tirar da direção de Deus? Só que ele não se deixou contaminar pelo ambiente que ele estava. Você está entendendo isso nessa manhã? Que o ambiente, ele não pode arrancar a sua essência. O ambiente que você está, às vezes você está vendo tanta corrupção, às vezes você está vendo tanto engano, tanta mentira, tanta coisa que te entristece, te abate, mas esse ambiente, ele não pode mudar quem você é em Cristo, porque a salvação é individual, a chamada é individual. Quem é você diante de Cristo? É você diante do povo, não pode mudar. O ambiente ruim não vai te fazer ruim. É você que não está deixando o Senhor te transformar. É você que está aflorando aquilo que está dentro de você. Porque Elias não deixou isso acontecer. Ele não deixou se envolver pelo aquele ambiente de falsa prosperidade. Aquele ambiente onde o povo fingia que estava vendo, mas eles não estavam aceitando nada. Eles só queriam que era benefício para a vida deles. Sabe aquele propósito? Bota aqui um culto de manhã e fala para si, vai ter um culto de manhã onde nós vamos dar cesta básica, aonde nós vamos dar alimento e vamos dar roupa, vamos ofertar alguma coisa. Bota um culto e não fala quem eles vão cultuar. E ali do lado bota um culto normal, para onde o povo vai. A tendência do povo é essa: agradar a sua carne e suprir as suas necessidades. Só que o Senhor não trabalha assim. Ele não barganha com o homem. Ele não negocia a salvação. Ou você quer Jesus, ou você não quer. Jesus, ele não vai mudar porque você quer que ele mude, mas o homem muda devido ao ambiente que ele está. Tem pessoas que aqui é uma coisa, dentro de casa é outra. Tem pessoas que aqui é uma coisa, no trabalho é outra. Aqui é uma coisa, nas amizades é outra. Aqui é uma coisa, na faculdade é outra. Isso Deus não vai aceitar e nem vai permitir que os seus servos façam isso. Então não adianta disfarçar. Não tem esse negócio com ele. Na realidade, o que a maioria quer é facilidade. Só que Elias não abre mão do seu caráter. Elias não se corrompe. Elias se mantém firme. Elias preferiu continuar com a sua vida íntegra diante do Senhor do que aceitar a facilidade proposta pelo Baal, pelo rei ou pelas pessoas que estavam à sua volta. Você não acha quantas pessoas olhou para Elias e falou: Elias, vai. Elias, você está enganado. Deus está usando esse homem forte para abençoar as nossas vidas. Deus está tirando do diabo para nos dar. Deus está tirando das... Não existe isso, irmãos. Não existe. Deus não precisa disso. Deus não trabalha dessa maneira. E tem pessoas quebrando a cara porque estão indo na direção do homem e achando que Deus está no negócio. Ele não abre mão da sua comunhão com Deus por facilidades materiais, portas abertas por erro, omissões de pecado, estratégia que não agrada a Deus, e você e eu sabemos muito bem disso. Corrupções, mentiras e traições envolvidas no meio de uma falsa prosperidade, de uma falsa conquista. É muito fácil quando o adversário está no caminho, né?
Ele tem enganado os nossos irmãos em Cristo de uma maneira terrível. Só que Elias era profeta. Profeta que não se corrompe. Porque profeta vendido tem muitos. Elias é aquele profeta que não se vendeu, que não se corrompeu. Então o que Elias faz? Se ele é profeta, ele tem a tendência de agir da forma que o Senhor chamou. Então ele diz: não haverá chuva. Mas antes de ele profetizar isso, Elias tentou. Elias chamou, trouxe a mentalidade que eles precisavam se consertar. Falou para eles: olha, está errado esse caminho de uma falsa prosperidade, uma falsa conquista, vai te levar à ruína, abre os olhos. Mas ninguém queria ouvir, ninguém queria escutar. Só estavam de olho naquilo que trazia benefício e aparência. É o que estraga no nosso meio. É olhar e querer viver de aparência, ser o que não é, mostrar que tem o que não tem, falar mentira, hipocrisia, engano. É muito. Mas Elias não se conforma. E o inconformado faz o céu descer. Você está inconformado com o que está acontecendo dentro da sua casa? Está inconformado com a situação que a sua finança está inconformado com o meio que o seu marido anda, que a sua esposa está inconformado como os seus filhos se encontram. Então seja profeta em vez de interesseiro. Oh, aleluia. Elias não se dobra. Quem é você? Quem somos nós mediante a dificuldade? Somos aqueles que cedem aos interesses, às situações que não se, ou aquele que não se vende. Elias diz, chateado, cansado. Elias olha e fala: não vai haver chuva. Acabou a palhaçada aqui nesse ambiente. Acabou a adoração a Baal. Ele que está dizendo que está trazendo chuva. Baal está dizendo que é o dono da chuva. Então acabou a palhaçada, não vai haver mais chuva. Ele não é Deus. Tem situações que nós precisamos ser profetas, irmãos, para acabar com a graça do diabo. Tem situações que nós precisamos encarar, que nós estamos vivendo, para poder tirar as forças do demônio que tenta oprimir a nossa vida, a nossa casa, o lugar onde a gente mora, a cidade onde a gente está. Então nós temos que aprender a ser profeta, mas profeta de Deus, não da situação. Elias questiona, fica inconformado. Só que nisso tudo passa-se um grande processo. Elias profetizou, e todas as vezes que nós profetizarmos, vamos passar um grande processo, porque passamos junto. Elias diz: não vai ter chuva, mas com toda a falta de água veio toda aquela consequência que você conhece bem a história. Você sabe muito bem as tragédias que aconteceu por falta de água. Elias também passou, só que Elias passou debaixo da proteção de Deus. Sabe o que acontece? Sabe qual é a diferença? A diferença é: eu vou passar pelo vale, mas eu vou passar pelo vale com Deus me ajudando. O ruim é quando você passa pelo vale e Deus não está no vale que você está passando. Então você tem que passar só. E passar no vale sozinho é muito mais difícil, irmãos. É muito mais doloroso. É muito mais demorado. Então vale a pena pagar o preço para passar com Ele no vale. Porque quando Ele passa no vale conosco, Ele não nos livra do vale, mas Ele segura nas nossas mãos e fala: vai, 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 que eu estou contigo, pode seguir. Está doendo, mas eu estou contigo. Quantas das vezes na nossa vida o que nós precisamos é a palavra de alguém dizendo: eu estou contigo. Às vezes a pessoa não nos ajuda em nada, não consegue nos livrar de nenhuma situação, mas aquela palavra, aquela mensagem, aquela dica que está dizendo: eu estou orando, você vai conseguir. Parece que já o problema já está resolvido. Alguém já sentiu assim? Porque eu já senti isso muitas vezes na minha vida. Às vezes você precisa de uma palavra de alguém para você se achar forte no momento que você está se sentindo fraco. Um profeta que profetize sobre a sua vida dizendo: você vai conseguir, você tem Deus. E quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Tem tudo. Pode passar pelo vale, mas porque é um adorador. Elias passou também, junto com todos, mas passou diferente, porque Deus cuidou das necessidades de Elias.
Quantos morreram, mas Elias ficou vivo? Tu não vai morrer não, porque você está falando a verdade. Tu não vai morrer, porque a verdade não mata. Estão querendo te parar, fechar tua boca, te deter, dizer que não é Deus. Não vai conseguir não, porque Deus garante a palavra que sai da boca do profeta escolhido. Talvez você olhe assim: eu não quero mais falar nada, não quero mais profetizar, não quero abrir minha boca, porque as pessoas não acreditam, estão me perseguindo, estão me angustiando, estão querendo me matar. Para! Porque aconteceu isso com os nossos antepassados, vai acontecer hoje também, porque Satanás não para de tentar destruir. Ficando sem chuva, o povo fica sem saber o que fazer. Ficando sem chuva, eles vão ter que entender quem é o verdadeiro Deus. Não é a chuva que traz a prosperidade? Ele não é o dono da chuva, ele não é o Deus da chuva, não é ele que traz toda a chuva? Então vamos ver o que vai acontecer. Aí o que acontece? O dinheiro do povo vai se acabando, as falcatruas por causa do dinheiro vai acabando, a corrupção vai diminuindo, não tem mais como ter corrupção, não tem dinheiro. Os verdadeiros e os mentirosos vão se destacando, as capas vão caindo. Não se preocupe, vai chegar essa hora que o Deus vai fazer destaque. Esse aqui é mentiroso, o mentiroso vai se entregar, os falsos vão mostrar quem é, as capas de muito vão caindo, porque necessidade revela. A multidão vai até tentar abafar. Só que após a queda de Baal e a morte do profeta, Elias, no versículo 41, vira para o rei e fala: ó, vai e come e bebe, porque eu já ouço. Ele falou: eu já ouço. Não foi ninguém que ouviu, foi falado no ouvido de Elias. Sabe aquelas experiências que você tem? Você está aqui no mesmo ambiente, todos estão aqui, mas Deus está falando com você algo que é segredo no teu coração, que ninguém está ouvindo. Deus está dizendo: está passando por esse processo, mas eu já decretei a tua vitória. Parece que você está ficando louco, mas só você consegue ouvir o que ninguém consegue ouvir. E Elias ouviu, só ele ouviu barulhos. Você consegue ouvir nesta manhã? Você consegue ouvir, você pode ouvir o barulho do Senhor dizendo contigo nessa manhã. Presta atenção nesse momento, começa a ouvir pela fé, começa a ouvir barulhos de vitória chegando na tua vida, começa a ouvir o barulho dizendo: você vai vencer, os ruídos dos seus inimigos serão abafados. Eles estão falando: está difícil para você, hein? Você não vai conseguir, mas o Senhor nessa manhã está dizendo: vai conseguir, não tem jeito, está acabado. Não tá não, tá com a aparência que tá de pé, mas tá caído. Não tá não, tá com a aparência de prosperidade, mas tá na dificuldade. Não tá não. Eu consigo ouvir o barulho de vitória. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? A situação que você está vivendo, ao Deus que te prometeu. O Deus que te prometeu a situação que está à sua volta. Elias ouviu a voz de Deus, por isso ele ouviu o que ninguém ouviu. Elias era acostumado a ouvir a voz de Deus, então ele consegue identificar. Por isso que ele ouviu o que ninguém ouviu, ele ouviu barulhos de vitória. O que você tem dado ouvido? A quem você tem ouvido? O que tem passado pela sua mente? Qual é a sua posição no momento das necessidades? Ele estava ouvindo. E eu quero dizer para você nessa manhã: abra os olhos espirituais, começa a entender e a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir nessa manhã o que ninguém ouve. Eu quero ouvir o barulho do telefone tocando com resposta daquela porta aberta. Eu quero ouvir passo de pessoas que foram embora voltando novamente. Eu quero ouvir, Senhor, o barulho do martelo do juiz batendo e decretando essa causa a meu favor. Eu sei, Senhor, que por um momento eu vacilei, mas eu quero ouvir. Eu preciso ouvir o barulho de vitória sobre a minha vida. Eu não sei se você está conseguindo entender.
Eu não sei o que você está conseguindo entender, mas eu consigo entender que nós precisamos ouvir barulhos de campainha de vitória. Alguém chegando com notícia e dizendo: aquela sua amiga que está enferma foi curada. É quem estava com câncer, recebeu a vida novamente. Estava no leito de hospital, prestes a morrer, mas o Senhor decretou vitória. Estava andando, se drogando por um lado e para o outro, mas Deus deu o livramento, Deus libertou. Estava à beira da perdição, mas Deus tirou. É barulho desse tipo que nós precisamos ouvir, de resposta para mim e para a sua vida. Quantos nós aqui precisamos ouvir barulho de passos de pessoas que se desviaram e precisam voltar para o caminho do Senhor? E eu, pela minha fé, eu consigo ouvir esses passos. Quantas pessoas que nós perdemos no meio do caminho. Quantas pessoas que se perderam, mas nós temos que aprender a ser profeta. E profeta é você olhar, não ver nada, mas acreditar que Deus fará cumprir aquilo que falar pela sua boca. É você acreditar no Deus que você serve. Barulhos de glória a Deus depois do culto, em ações de graça que nós vamos dar, e eu creio nisso. Barulhos de pessoas dizendo e perguntando: como você conseguiu? Como você saiu dessa situação? Conta pra mim, porque eu também preciso. Barulho de nós olharmos e falarmos: meu Deus, o milagre aconteceu sem que eu esperava. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente ouve os ruídos dos latidos, dos alvoroços, dizendo: você não vai conseguir, sua vida está enrolada, você não sabe nem para onde vai. Você começa a ouvir muitos ruídos e aquilo vai te abatendo, tirando as tuas forças, te entristecendo, te magoando, e acaba você nem orar, nem jejuar e nem buscar mais o Senhor, porque é isso que Baal estava tentando fazer. Qual é a palavra que te conduz? Qual é a palavra que te conduz? Do profeta ou da multidão? Quem é a voz que você está ouvindo? Não se preocupe, querido, e com certeza nós vamos ganhar. Elias, ele dá ordem ao servo para voltar 7 vezes. Elias, depois que profetiza, Elias fala para o rei: vai para casa, come e bebe, porque eu já ouço barulhos. Ninguém estava ali, ninguém sabia. Então o rei vai. Elias, ele sobe para o monte e ele vai orar. E ele começa a orar. E nessa oração, mesmo o Senhor falando com ele, ele continua em oração. Imagina agora, Elias ou você, dentro do seu quarto. Eu não sei você, mas dentro do meu quarto, se eu quiser orar, eu me jogo no chão, eu oro de joelho, eu oro em cima da cama, eu oro onde eu quiser. Às vezes nós temos o costume de orar em cima do altar, com a boca no pó. Tem pessoas crentes que não sabem o que é oração com a boca no pó mais. Tem crente que não sabe o que é se jogar no chão, e quando levantar não sabe se a cara está com maquiagem ou se está com a lama que tanto chorou com a boca no pó. Tem pessoas que não sei, quando levanta não sabe se a roupa é branca ou se é creme, porque houve uma necessidade tão grande, precisou se jogar no chão. A dor na alma é tão grande que precisa se jogar no chão. Sabe qual é o problema? É que muitos crentes acham que ele vai chegar em lugares altos, almeja lugares altos. Mas o lugar mais alto que o crente tem que desejar é o chão. Por que o chão, pastora? Porque nos pés do Senhor é que nós temos que ficar. E a Bíblia fala que a terra é a estrada dos seus pés. E eu posso acreditar que o meu Deus, Ele é tão grande que nessa manhã os seus pés estão neste lugar. Não só os seus ouvidos inclinados a ouvir a oração que é feita neste lugar, mas os seus pés neste lugar. Então para que eu quero outro lugar? Para que eu quero estar em cima quando Ele manda eu ir para baixo? Porque é embaixo que Ele nos chamou. Porque quem coloca em cima é Ele, se Ele quiser. Se Ele não quiser, é embaixo que nós vamos continuar. Tem muita gente lutando para estar em cima, né? Em cima sem Deus não significa nada. 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 Só que ele está lá de cócoras olhando. E não foi por um acaso. Elias chama o moço. E esse moço, ele dá uma ordem para ele.
Imagine você, estava tantos anos sem chuva, sem água, sem orvalho, tudo seco, o sol quente. Vocês têm visto como é que está tão o sol, né? É um sol para cada um. Quando você abre a porta da sua casa, tem um sol te esperando, ele te acompanha, só você. É um para cada um te acompanhar. Eu estou abrindo mão do meu sol, que é ele, gente. Pode pegar, eu não aguento, né, Érica? Fica trancada dentro lá do quarto quando você sai. Fala assim: ai, sol, chega um pouquinho para lá que você está me incomodando. Não é assim? Tá assim ou não tá, gente? Tá assim, o sol está nos incomodando. Mas é normal, é a natureza, é a época. Agora imagine essa época. Você não tem uma água para beber. Não tem uma sombra para descansar. Porque se não tinha orvalho, não tem vegetação. Está entendendo isso? Que não tinha orvalho, não tem como as plantas se sustentarem. Não tem como a árvore se manter em pé. Se não tem água, não tem agricultura, não tem nada. Então é só o sol escaldante no alto de um morro. Você imagina a hora, agora sim. Foi assim, não foi fácil. É fácil pregar a palavra aqui e dizer: Jesus vai te abençoar, vai te dar vitória. Mas você tem que entender que houve todo um processo, que não foi assim, de mão beijada. Não, tem processo. E o processo não te mata. O processo não te destrói, se Deus estiver na direção. Foi Deus. E Ele faz o quê? Ele está lá. O Senhor já tinha falado, Ele já tinha ouvido os barulhos da vitória. Ele já tinha ouvido barulho de resposta, barulho de confirmação da vitória. Só que mesmo assim Ele sobe para orar. Crente que não gosta de orar, irmãos, não gosta de conversar com Deus, não tem intimidade com Deus. Quando você conhece uma pessoa e quando você conversa com ela, sim ou não? Como que eu posso falar que eu conheço a Rejane se eu nunca bati um papo com ela? Como que eu vou falar que eu conheço a Patrícia se eu nunca conversei 5 minutos com ela? Conheço não, passe e cumprimento. Conhecer é conversar. Você só vai saber quem eu sou na conversa, no diálogo. Você não sabe o que eu gosto, não sabe o que eu gosto de beber, o que eu gosto de vestir, porque a gente nunca conversou. Você não sabe onde eu moro. Então tem que conversar com o seu amigo. E Elias foi conversar com o amigo, contar para ele tudo o que estava acontecendo, sabendo que ele já sabe. Mas fala: eu ouvi, Senhor. Eu ouvi aqui neste ouvido que ninguém ouviu. Eu escutei os barulhos da minha vitória. Todo mundo está olhando e está dizendo: vai morrer. Mas ele está falando: vai ter vida. Vai ter vida. Vai ter ação de graça pela vida. Então Elias, para nós terminarmos, Elias faz o quê? Elias vira e fala: olha, você vai descer. Entenda que quando você vai ler a palavra, você entende que foram 7 vezes a ida e a volta. Mas não é por um acaso. Na Bíblia nada é por um acaso. É profético. É tudo com direcionamento. E ele vai, eu entendi o que ele faz. A primeira vez que ele faz, ele fala 7. Ele não falou 7? Não. Ele só mandou o menino ir. E o menino voltava. Ele só mandou. Quando ele vai na segunda ida, ele vai na obediência. Porque imagina, vai descer tudo de novo, vai olhar tudo de novo, vai subir tudo de novo, vai fazer tudo de novo. Quando chega lá não viu nada. O sol continua no mesmo lugar, a terra continua seca, não tem sinal de nada, não tem água, não tem sombra, não tem vento, não tem nada. E ele tem que voltar. Sabe aquelas campanhas que você faz? Que parece que não está vendo nada, acontecendo nada? Sabe a caminhada para a casa do Senhor, que parece que a vida não muda? Ele volta. E ele volta e fala: nada eu vi, nada aconteceu. Então Elias, o seu Senhor, ele era o Senhor daquele jovem. Ele diz assim: volta. Volta, terceira vez. Ele tem que fazer tudo de novo. Perseverança. É a hora da perseverança. Ele vai fazer, volta. Vai tudo de novo. Tudo novamente, do mesmo jeito, no mesmo lugar, o mesmo ambiente, a mesma situação, a mesma visão. Nada aconteceu, nada aconteceu. E ele volta. Nada aconteceu, Senhor. Nada aconteceu, eu não vi nada. Não
Não teve nada de diferente, está tudo do mesmo jeito. Meu marido continua se drogando, minha mulher continua no mundo, meus filhos continuam nas coisas erradas, as portas continuam fechadas, eu continuo do mesmo jeito, a situação está da mesma forma, está tudo igual. Não mudou nada. Volta! Agora na quarta vez que ele vai, resistência física. Ele tem que ir. O corpo fala para não ir, mas ele tem que ir, porque o corpo não se manda. Então ele tem que arrastar o corpo dele dizendo: você vai, porque nós recebemos uma ordem. Aí ele vai, chega lá, vê tudo da mesma maneira, a enfermidade tomando conta, as calúnias, o julgamento, as defamações, nada, aluguel atrasado, com luz cortada, tudo da mesma forma. O ambiente não mudou. E ele volta, e ele diz: nada mudou. E ele pensa que o Senhor vai dizer: ah, então vamos parar de caminhar. Ah, então para, vamos ficar por aqui mesmo, vamos nos esconder, esperar a morte chegar. Não. Aí ele fala: volta novamente. Obediência ao líder. Eu não quero, mas ele mandou, então eu tenho que ir. Aprenda a obedecer liderança que esteja na direção do Senhor, porque se você aprender a obedecer o que Deus te manda, você vai fazer mesmo não vendo nada. E ele fala: vai, volta ao mesmo ambiente. Às vezes esperamos resposta de alguém que diz assim: desiste, vamos procurar outro caminho, esse daí não está dando certo não? Não está indo para a esquerda, não está dando certo não? Não, então vai para a direita. Você está na direção de Deus e acha que não está. Aí vem o profeta e fala para você: vai para outro caminho. Qual voz que você está ouvindo? Qual é a voz que está te direcionando? Ele falou que ouviu, e se ele ouviu, está ouvido. Não tem como mudar. Deus não muda por causa de você. Deus não muda por causa de mim. Quantas situações que eu passei na minha vida e que eu clamei ao Senhor pedindo: Senhor, muda essa situação, eu não quero passar por isso. Senhor, muda o rumo desse vento, eu não quero entrar nesse redemoinho. Senhor, muda o endereço dessa pessoa, porque eu não quero olhar para a cara dela. Senhor, muda, mas não tem como. Você tem que enfrentar não só pessoas, como situações. É normal na nossa vida. Aí o que ele tem que fazer? Volta lá novamente e vai ver. E ele vai. Só que na sexta vez que ele vai, ele tem que ter dedicação, porque o corpo já está fraco. O cansaço já dominou ele. O desânimo já tomou conta. A falta de fé já está reinando. De saber que vai acontecer tudo da mesma maneira. Sabe aquele dia que tu fala: ah, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. Aí você vai porque você acha que tem que ir, porque é o costume da sua vida inteira e caminhar para a casa do Senhor. O seu corpo, ele já vai automaticamente para a igreja. Então ele tem que buscar força onde ele não tinha, porque ele já estava cansado, esgotado fisicamente, desanimado, desacreditado. Quem nunca passou por isso aqui, irmãos? Levanta a mão, porque você é um vencedor. Quem nunca passou por essas situações não está nessa terra, porque todos nós passamos por isso. Todos nós temos essas experiências de não querer enfrentar, porque sabe que está da mesma forma. Quantas das vezes você vai ver uma pessoa doente que você sabe o caminho dela, você não quer ver, porque você não quer aceitar que aquela pessoa vai partir. Ou quantas das vezes você chega na casa de alguém que você gosta tanto, mas você vê aquela pessoa acabando se matando de tanto beber, de tanto se prostituir, de tanto se drogar. Quantas das vezes você bate, sabe que não tem solução, você bate na porta, a porta está fechada e você não tem mais de onde tirar dinheiro para se alimentar ou pagar as suas contas ou sustentar os seus filhos. Mas ele tem que obedecer, e ele diz: volta. Não deu solução. Elias não deu solução para aquele moço, só falou para ele: volta. Volta novamente. Vai lá de novo. Você ainda tem força, você ainda tem condições, você é capaz, você pode voltar lá. Se sou eu, ia falar: não aguento, é um sol para cada um. Minhas pernas estão doendo, eu estou cansada. A língua já está agarrando no céu da boca. Eu não tenho mais de onde tirar saliva para molhar minha garganta. Eu não vou aguentar subir, eu não vou aguentar descer, eu não vou aguentar ir, eu não vou aguentar. Ou você acha que é esse menino, esse jovem, esse homem, ele também não pensou isso? Impossível, porque ele é um ser humano.
Impossível nós não pensarmos nas nossas limitações. Mas ele tem que voltar. A sexta vez que ele volta é dedicação. Então ele tem que voltar. E chega lá, não encontra nada. Se arrasta de novo. Se arrasta de novo. Pensando na resposta diferente. Talvez ele imaginou, agora ele está vendo meu esgotamento, eu já não aguento mais. Ele vai falar, para de orar, eu vou te dar tua vitória. Para de jejuar, agora eu vou te dar tua vitória. Deus está com peninha de mim. Ai, Deus vai ver que eu não aguento mais essa luta. Deus vai fazer alguma coisa, não é assim que a gente fala? Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Como se nós pudéssemos falar assim. Até quando eu vou ter que passar por isso? Né, Patrícia? A gente não fala? Quem já não foi jovem aqui já falou? Quem já não foi bobinho, né? E teve essas atitudes? Quem já não foi criança e já não falou essas coisas? Até quando? Porque quando nós somos crianças temos atitudes de criança. Mas quando nós somos adultos aprendemos que o Senhor nunca deixará nós passarmos por alguma coisa que nós não suportaremos. Ele nunca nos provará além daquilo que nós aguentamos. Ele nunca nos mandará fazer alguma coisa que nós não possamos fazer. Ele nunca pedirá de você alguma coisa que você não possa dar. Se Ele está pedindo é porque você pode. Você que não quer se sacrificar. Você que não quer abrir mão. Mas Ele é assim. O fardo é leve e o jugo é suave. Eu acredito nisso e vivo isso. Então quando está doendo muito, está sangrando, eu falei, eu aguento mais um pouco, eu suporto mais um pouco. Só que ele vai de novo. Se coloca de pé comigo, que nós vamos orar aqui nesse final e você vai louvar. Ok, toma. Sabe o que acontece? Ele fala, vai de novo. Imagina ele falando assim, ai, de novo? Meu Deus, eu tenho que ir. Meu Deus. Porque olha, outra coisa que eu aprendo nessa mensagem, sabe o que é? É que Deus não manda nada, não dá ordem para desobediente. Vocês sabiam disso? Deus fala com você e vê que você é desobediente, deixa você se embolar com as suas próprias atitudes. Deus, Ele manda você fazer porque sabe que você vai obedecer. Está doendo, mas você vai. Está ruim, mas você vai. Está triste, mas você vai obedecer. Porque o medo de desobedecer é muito maior. O medo de fazer alguma coisa errada diante de Deus, ele te consome. Então ele fala, eu vou obedecer não porque eu quero, não. Minha carne não quer, mas é meu Deus e eu tenho que obedecer. É isso. Então quando ele dá grande responsabilidade para você, é porque você suporta. É porque você aguenta. Ele está falando aqui com um homem que obedeceu. Um homem que poderia desobedecer, mas ele obedeceu. Tinha todos os motivos carnal e visível para desobedecer, mas ele obedeceu. Quer ouvir barulhos de vitória para a tua vida? Obedeça. Quer ouvir dentro do teu ouvido coisas que ninguém ouve? Obedeça. Quer ouvir o grito do Senhor falando, as portas estão abertas, a cura chegou, o milagre é seu? Obedeça. Então ele vai. Ele vai, quando ele vai, essa sétima vez, ele chega lá e ele olha na direção novamente. Ele olha. Peraí. O sol não me deixa ver direito. As lutas às vezes impedem a tua visão de enxergar o que Deus está fazendo. O cansaço às vezes não deixa você entender o que está acontecendo. Fadigação não te deixa você ser perspicaz. Percepção. Eu tenho que lembrar a palavra que o Senhor falou antes. Que crente tem que ter percepção. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Percepção para entender o que está acontecendo no ambiente. E o que ele faz? Ele começa a observar e fala, está acontecendo alguma coisa, mas eu não consigo ver direito. É muito longe. Sabe aquelas coisinhas que vêm? Que às vezes é tão pouco que você acha que não vai solucionar o seu problema. O seu salário é tão pequeno que não vai trazer resposta para o que você precisa. A sua fé é tão pequena que parece que não vai acontecer nada. As suas dívidas é muito além daquilo que você pode resolver. É pequenininho, é pouquinho, é muito pouco, visível aos olhos do homem. Só que ele olha e ele fala, meu Deus, eu preciso falar isso para o meu Senhor. Eu preciso ir lá contar para o meu Senhor, tem alguma coisa acontecendo diferente no céu. Durante esses anos todos estava tudo da mesma forma, mas tem alguma coisa. E agora? Como eu vou contar para ele o que está acontecendo? Sabe aqueles milagres que a gente não sabe como contar? Como você conseguiu isso? Eu não sei.
Como recebeu essa cura? Eu não sei. Eu só obedeci e orei. Como que teus filhos estão dessa forma? Eu não sei. Um dia acordei e tudo mudou. Eu não sei contar como as portas se abriu. Eu não sei. Simplesmente eu acordei um dia e aconteceu. Eita, cantaramanagasuri andarabachai. Eu vejo Deus liberando milagre para nossas vidas aqui hoje. Oh, rebalabachuri andalabalabachuri cantarabassai. Eu ouço no meu ouvido barulhos de vitória, o Senhor respondendo alguns questionamentos para minha vida. Oh, tu não está ouvindo aí não? Tu não consegue ouvir Deus falar com você não? E Ele vai, como Ele faz? Ó, Ele olha, Ele vê. Aí Ele precisa medir. Porque Ele não consegue falar. Como eu vou falar o quê? Então Ele vai, Ele estica as mãos dele. Você consegue entender? Ele precisou esticar as mãos. Por que a Bíblia diz comparação? Ela faz essa comparação. Ele tem que esticar as mãos. Estica a sua mão aí hoje, em direção à tua vitória. Você consegue enxergar ela e levantar as mãos e dizer: eu estou tomando posse. É minha e eu vou contar para alguém que eu estou recebendo. Oh, narabacalabaxarabalavassaio. Oh, é tão grande, mas você vai precisar contar. Então o que ele faz? Ele estica as mãos e ele olha através das mãos dele. E ele vai lá contar para o seu Senhor: ei, decalabadarabaxaio. Eu vejo algo. É algo que eu não sei explicar, mas é diferente. Eu sinto algo e é diferente. Mas o que é? É uma nuvem. É uma nuvem do tamanho da mão do homem, do tamanho da minha mão. Ei, é o sinal. É o sinal. É o sinal. É o sinal. Ele está dizendo: é o sinal que vai descer chuva de vitória. Vai descer resposta. Pau é barro amassado, pisado pelo homem. Você está pisando nele nesta manhã. E ele está dizendo para você: é um sinal que a chuva vai descer e o milagre vai acontecer. Oh, aleluia. Oh, Elias, honra o seu Deus. Oh, Elias, honra o seu Deus. Até no nome. O Senhor é Deus, é o significado do seu nome. Você precisa dar valor ao nome que você carrega nessa manhã. Jeová é Deus na tua casa, na tua vida, na tua saúde, na tua finança, na tua família, no teu ministério. É Deus para mudar. Não se venda, não se corrompe. Não se venda, não se corrompe.